E aí, amados alunos do nono A e B do Colégio Acalanto, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula de História, trataremos da correção do assunto Direitos Humanos para Todos, a descolonização da África e da Ásia, páginas 8 a 12. Novamente o assunto Direitos Humanos para Todos, a descolonização da África e da Ásia, páginas 8 a 12. É a segunda parte sobre esse assunto. Trata-se da nossa correção. Então, vamos nessa, pessoal? A primeira questão. Escolha o artigo que mais lhe chamou a atenção. Realize uma breve pesquisa para verificar na cidade em que você mora existem ações que descumpram o estabelecido no artigo escolhido. A segunda questão. Apresente os resultados de sua pesquisa e as justificativas para a escolha do artigo. A terceira questão. Discuta com os colegas sobre quais ações vocês podem realizar para que os direitos humanos sejam respeitados na cidade em que vocês ou em que você mora, tá certo? Todas essas três questões estão relacionadas a respostas pessoais, tá certo? Então, a escolha do artigo, tá certo, dos direitos humanos, a questão da apresentação dos resultados de sua pesquisa sobre a questão se há algum tipo de descumprimento do artigo escolhido na nossa cidade e a questão da discussão, todas essas questões elas deveriam ser feitas, realizadas em sala de aula. E também, todas elas são questões pessoais, tá certo? Então, no direct, eu só vou querer a primeira e a segunda, a resposta da primeira e a resposta da segunda questão. A terceira não, porque é uma discussão em sala de aula e a gente não vai ter condições de fazer isso, tá certo? Então, no direct, eu vou querer a escolha do artigo e a pesquisa, tá certo? Se há ou não descumprimento do artigo estabelecido onde nós moramos, na cidade onde você mora, tá certo? Então, no direct só vou querer a resposta da primeira e segunda questão. A terceira não precisa, tá certo? Então, vamos para a próxima. Só novamente lembrando que são respostas pessoais. Outra pesquisa. Primeira questão. Pesquise mais sobre as ações do pan-africanismo e discuta com os colegas a validade de suas ações para a comunidade mundial de afrodescendentes. Isso é uma pesquisa, porém essa resposta eu trouxe para vocês. É uma resposta um pouco longa aí, então se vocês quiserem dar uma pausa no vídeo para analisar direito, é válido. Vou ler para vocês. O pan-africanismo é uma ideologia que propõe a união de todos os povos da África com forma de potencializar a voz do continente no contexto internacional. Relativamente popular entre as elites africanas ao longo das lutas pela independência da segunda metade do século XX, em parte responsável pelo surgimento da Organização de Unidade Africana. O pan-africanismo tem sido mais definido fora da África, entre os descendentes dos africanos escravizados, que foram levados para a América até o meio do século XIX, e das pessoas de descendência africana subsaariana, emigrados para o continente africano após a década de 1960. Essa é a pesquisa relacionada ao pan-africanismo e as ações relacionadas à comunidade mundial afrodescendente, certo? Novamente, se você quiser dar uma pausa nesse vídeo para ver com mais detalhes, é válido. Vamos para a próxima. Primeira questão. Observe os mapas a seguir. Ambos mostram o continente africano antes e depois dos processos de independência. Construa coletivamente um quadro comparativo com as informações dos mapas. Para isso, siga as orientações do professor. É uma questão da observação tanto desse primeiro mapa quanto o segundo mapa. Aqui deixa bem claro as ocupações das grandes potências europeias. França, a Bélgica, a Grã-Bretanha, a Espanha, Itália, Portugal. E já o outro mapa já está relacionado às independências
dessas antigas colônias africanas, dessas antigas colônias europeias, e fica muito evidente no segundo mapa. Então, a questão é a seguinte, a resposta da questão é a seguinte: essa atividade tem por finalidade identificar a presença de periódicos com temática afro-brasileira, impressos ou virtuais, e discutir a sua importância no debate sobre a valorização da história e da cultura afro-brasileira no combate ao racismo e à desigualdade. Está muito relacionado a isso, tá certo? Pois você observa bastante, tem condições de observar bastante a questão desses povos que antes faziam parte de nações de potências europeias e depois a sua descolonização. E isso é muito forte para combater a questão da desigualdade e do racismo existente, principalmente nesses países. Por exemplo, hoje a França mesmo, ela tem uma onda de descendentes vindo dessas antigas colônias africanas para a França, e esses descendentes sofrem bastante racismo na França. Então tem como finalidade combater a propagação da cultura afro, certo? Segunda questão: realize uma pesquisa para identificar e contextualizar os processos de independência dos países africanos que você acabou de ver no mapa e construa um infográfico com as informações. Novamente, a resposta é um pouco grande, então se você quiser dar uma pausa nesse vídeo, fica válido. A resposta da segunda questão: a constituição geopolítica do continente africano antes e depois da independência de seus países por meio da análise de mapas. As lutas armadas ocorreram por todo o continente e tinham o objetivo de expulsar os líderes políticos europeus e dar fim às relações coloniais. O primeiro mapa mostra a organização dos territórios africanos em 1924. Essa divisão espacial teve sua origem na partilha da África, tema estudado no 8º ano. Por essa razão, mostra também como cada nação europeia se apropriou do espaço sem respeitar a divisão que as sociedades africanas tinham. Já o segundo mapa revela o processo de descolonização e a conquista de independência dos povos africanos, dando origem às suas novas nações. Tá certo? É a resposta do segundo. Vamos para a próxima questão? A primeira questão: explique como são estabelecidos os limites de um país. A segunda questão: relacione o pan-africanismo com as ideias do grupo maximalista. A resposta da primeira questão: os limites de um país são definidos por relações que envolvem fatores culturais, linguísticos, sociais, políticos e econômicos, bem como os aspectos naturais. A resposta do segundo: assim como o pan-africanismo, o grupo maximalista lutava pela unificação de todo o continente em um único país, tá certo? Então, são as respostas dessas duas questões. A primeira trata-se da questão dos limites de um país, que deve ser levado em conta alguns fatores, como os fatores culturais, linguísticos, sociais, políticos e econômicos, bem como os aspectos naturais. Já a segunda questão está relacionada à ideia do grupo maximalista, que queria uma África unida, como se fosse um único país, não vários países que compõem o continente africano, certo? Novamente, a primeira questão é uma pesquisa. Certamente você já ouviu sobre imigrantes africanos no Brasil. Realize uma pesquisa para verificar se existem imigrantes africanos na cidade em que você mora. Registre o país originário dessas pessoas e o número de pessoas. Em seguida, discuta a respeito das políticas públicas implementadas em sua cidade em favor dos imigrantes. Lembrando que aqui em Pernambuco, Recife principalmente, a partir de 2014, houve um boom, assim, um grande, vamos dizer assim, estouro de imigrantes africanos que se fixaram no nosso país, na nossa cidade, tá certo?
Lembrando que essa primeira questão, ela é uma questão pessoal, que vocês precisam fazer uma pesquisa e ver se aqui em Olinda, em Recife, como já adiantei para vocês, existem imigrantes africanos, os países de origem e o número de pessoas que estão residindo aqui no Brasil, tá certo? Então, as duas primeiras questões, e essa são as que eu gostaria mais de ver no direct. As outras nem tanto, mas as duas primeiras questões e essa que são, literalmente, são 3 pesquisas, eu gostaria no direct. As demais não precisam, ok? Nesse momento eu vou ficando por aqui. Só lembrando que dúvidas, sugestões e essas 3 questões devem ser enviadas pelo Instagram via direct para Prof. Jorge Ribeiro. Bye bye, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!